no God. Stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Talking about you. Talking about you. Talking about you. Gênesis, Êxodo, o segundo livro da Bíblia, verso 14. Está escrito assim: não adulterarás. Mais uma vez o verso 14. Não adulterarás. Vamos fechar nossos olhos. Pai, graças eu te dou por esse dia. Amado Deus, santo e grandioso Deus. A igreja essa noite, juntamente comigo, necessitam de graça. Graça abundante, gloriosa, sendo despejada sobre nós e abundando para a sua glória. Senhor, ensina-nos os teus caminhos, Senhor. Nos traz temor em nosso coração, diante da sua palavra. Que venhamos temê-la, reverenciá-la, respeitá-la, obedecê-la, Senhor. Leva cativa essas mentes, em obediência à palavra, a Cristo. Traz o seu temor nesses corações e nos faz crescer, Senhor, a imagem do teu Filho. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Nós lemos o 7º mandamento do Decálogo. Moisés, quando sobe no Monte Sinai, Deus o entrega a lei e resume a lei em 10 mandamentos e dá a Moisés em 2 tábuas de pedras, os 10 mandamentos, chamado de Decálogo, cravado em pedras. Esse 7º mandamento, e um dos 10, o 7º, Deus diz: não adulterarás. O adultério é uma das grandes causas da destruição da família. Se tem uma coisa que tem sido um dos maiores alvos de Satanás nesse último século, é a família. A família tem sofrido como nunca. A desintegração, a diluição, a derrocada, a queda da família. E se você notar, na casa de Davi, o rei Davi, o maior rei da Bíblia, você acompanhou a destruição da família de Davi. Você viu a queda completa da casa de Davi. Houve assassinato, incesto, estupro, houve divisão, rebeldia, houve intriga, tristeza, tragédia. E se você notar, a principal causa da destruição da família de Davi, da queda, da desintegração, foi a infidelidade conjugal, o adultério. Quando Davi cobiça a mulher do terraço, chamado Batseba, ali inicia o processo, ali inicia o crime hediondo que Davi iria protagonizar. Davi não sai para a guerra, acorda tarde, passeando no palácio, no terraço do seu palácio, vê uma jovem se banhando nua e a deseja. Essa mulher era casada, Davi também era casado, ele não podia possuí-la, mas ele toma para ele, manda matar o seu marido e toma aquela mulher por esposa. Ele adultera, ele manda matar. A partir desse dia, inicia um processo de maldição na casa de Davi, que não tem mais fim. A casa de Davi toda sofre a consequência desse ato nocivo do adultério. Começa então a perverter, a se rebelarem, a ser destruídos os casamentos de Davi, os filhos, a rebelião, morte, estupro, incesto, assassinato, por causa do adultério. O adultério tem sido
ou a infidelidade conjugal, a marca desse século, a marca das últimas décadas. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa foi feita alguns anos atrás, e essa pesquisa relata que 73% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges até 40 anos de idade. Isso é um absurdo. Isso é um crime contra o cônjuge. 73% dos homens já traíram suas esposas, já tiveram relacionamentos paralelos aos seus cônjuges, e 63% das mulheres. A Bíblia diz que o adultério é um caminho de morte. Só quem quer o próprio mal, só quem quer arruinar a si mesmo, Provérbios 6:23, que só quem quer arruinar a si mesmo pratica tal coisa. O adultério é a ruína da família. O adultério é a destruição do casamento. O adultério causa dor, marcas, feridas nos filhos, queda da família. O adultério é responsável pelos crimes passionais, por assassinatos passionais. O adultério é uma conspiração contra o cônjuge, é uma ofensa contra o cônjuge. E ele tem sido a marca desse século. A Bíblia diz que, como um boi indo para o matadouro e como um animal indo para a armadilha, é aquele que adultera. A pessoa que trai o seu cônjuge, a pessoa que é infiel ao seu cônjuge, a pessoa que vai atrás de um relacionamento paralelo, seduzido por uma tentação carnal, seduzido por uma aventura, um relacionamento, um relacionamento extraconjugal, está caindo numa armadilha, está indo como um boi cego para o matadouro, sem saber que vai ser abatido, destruído, fulminado. O adultério deixa marcas às vezes irreversíveis. O cônjuge ferido, os filhos são os mais afetados. É terrível. Adultério, a Bíblia diz, é um caminho de morte. A Bíblia diz em Provérbios 6 que o adultério custará a própria vida. A Bíblia diz no Provérbios 30:20, o infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz, não fiz nada de errado. Assim é o adúltero. Só que o adultério, que é um pecado terrível e que Deus vai julgar, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os adúlteros estão debaixo do juízo de Deus. Hebreus 13 diz isso. Venerável seja o matrimônio e o leito sem mácula, mas Deus julgará os adúlteros. 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 em diante, diz que Deus é vingador dessas coisas. O adultério é um crime sério que vai ser punido com julgamento. Mas o adultério traz outras consequências terríveis. A infidelidade. A infidelidade conjugal é a maior responsável pelo divórcio. Outro crime contra a lei de Deus, o divórcio. A revista Veja também publicou que nos últimos 6 anos tivemos um aumento de 51% no índice de divórcios na terceira idade. Isso é um colapso. Isso é a destruição total da sociedade e da família. O divórcio é proibido pela Bíblia. O divórcio não é permitido pelo Senhor. O divórcio não é o plano original de Deus. Quando Deus cria o casamento, e o casamento é instituição divina, não é o Estado, a sociedade, a cultura ou o homem que criou o casamento. Gênesis 2, quando ele faz a criação e depois a termina com o homem e a mulher, ele diz, deixará pois o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ali está caracterizado o casamento, está ratificado, concluído o casamento. E depois Jesus vai dizer em Mateus 19, o que uniu Deus, o homem não separa. Casamento é heterossexual, só entre um homem e uma mulher. O casamento é monogâmico,
É só um homem e só uma mulher. Não é um homem, duas, três mulheres ou três maridos. E o casamento é monossomático. São dois que se tornam um só corpo. E Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não pode separar. E o que está acontecendo? Dentro da igreja, muitos casos de divórcio. É extremamente proibido o divórcio. Não é a vontade de Deus o divórcio. Não é a vontade de Deus o segundo casamento. Isso tem causado muita dor. Causa dor para os filhos. Pesquisas dizem, preste muita atenção, que mesmo depois de 10 anos, os filhos ainda sofrem marcas e sequelas do divórcio. Mesmo passando 10 anos, os filhos são as principais vítimas e sofrem consequências do divórcio. Outras pesquisas também dizem que 70% das pessoas que casam pela segunda vez, elas admitem que o segundo casamento está indo pior do que o primeiro. 70% vê que o segundo casamento não é bom. Por que não é bom? Por que causam trauma nas crianças, mesmo depois de 10 anos, e alguns nem se recuperam? Por que muitos são insatisfeitos com seus segundos casamentos? Porque não é plano de Deus o segundo casamento. Não é plano de Deus o divórcio. Não é projeto de Deus, é contra a lei de Deus. E isso está acontecendo em larga escala na nossa sociedade. A nossa sociedade glamoriza o adultério. Nós temos telenovelas que são regidas por autores e diretores anti-Deus, imorais e homossexuais, que dizem que é inevitável, que eles têm apenas que retratar os acontecimentos da sociedade. Por isso eles fazem a trama ou a dramaturgia com os divórcios, mas mal eles sabem, ou eles sabem que eles estão incitando ao adultério. Glamorizou, tem um glamour, tem um sabor doce o adultério, a traição, mas é expressamente condenada pela Bíblia. Ela também evidencia demais, dá muita ênfase nos segundos casamentos. No meio artístico é normal um artista ter 2, 3, 4, 5 casamentos em toda a sua vida, trazendo um padrão para a sociedade que vai contra as escrituras, contra o padrão de Deus. E se você notar, na maioria dos casos, esses homens e mulheres que adulteram, que são infiéis, que se divorciam 1, 2, 3 vezes, são infelizes, deprimidos, são pessoas vazias e destruídas, porque essa não é a vontade de Deus. Todavia, muito dos adultérios que são causados, muitos dos divórcios que são causados por adultério, a causa do adultério também é a sexualidade fora do casamento. Muitas pessoas adulteraram, sabe por quê? Traíram os seus cônjuges, porque pavimentaram o caminho para o adultério no tempo de solteiro. Casais solteiros que praticam sexo livremente, casais solteiros que têm vida ativa sexual, isso é pecado, isso é punido. A Bíblia diz que Deus é vingador de quem faz isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,10 que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Aquele que fornica, aquele que faz sexo com a namorada, aquele que tem atividade sexual regular com a moça, sem essa ser sua esposa, está debaixo da ira de Deus, está debaixo de juízo. E mal ele sabe, esse jovem ou essa jovem, que ele está levando sequelas para o seu casamento, que ele está levando maldição para o seu casamento, que ele está levando destruição para o seu casamento. Ele está pavimentando a estrada para a infidelidade conjugal. E eu quero fazer um apelo a você que é cristão, ou você que vai me assistir, você que vive numa igreja liberal, libertina, você que vive um evangelho diluído. Deus abomina a prática sexual fora do casamento. Você não tem autoridade para tocar no corpo de uma mulher. Alguns julgam, não, mas eu faço porque eu amo ela. Então por isso que o sexo é uma forma de amor, de manifestar o meu amor. Sim, eu acredito que o sexo seja uma manifestação do seu amor pelo seu cônjuge. Só que essa manifestação só pode ser feita dentro do contexto do matrimônio, dentro do casamento. Se é amor de verdade, você precisa estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que o amor tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Se é amor que você tem por essa garota, você vai esperar o tempo certo
de ter intimidade sexual com ela. Se é amor bíblico, amor sacro que você tem por esse menino, você vai esperar o tempo certo, porque o amor tudo espera. Agora, se você está em desobediência, você está sob fornicação, você está sob a ira de Deus, você está debaixo de maldição. Não pense que as coisas vão dar certo, não pense que seus projetos vão triunfar. Você está em rebeldia, em desobediência. Quero fazer um apelo para você consertar a sua vida, a vida que o seu pastor faz vista grossa, que a sua igreja libera, que os seus pais cristãos, os painacas, deixam você fazer sexo debaixo do nariz dele, com o consentimento dele, com a concepção deles, dentro da sua própria casa. Eu quero dizer que isso é pecado, seu pai deixando ou não, seu pastor liberando ou não, isso é pecado e é pecado grave. A Bíblia diz que Deus é vingador disso. A Bíblia diz que está debaixo da ira e não herdarão o reino dos céus os fornicadores. Cuidado, um salvo de verdade, um regenerado, um justificado, não vive na prática da fornicação. A maioria desses casos de fornicação vão entrar no matrimônio. Daí então vai começar a infidelidade conjugal. Vai começar a Satanás a tentar essas pessoas que viveram imoralidade a ter novos relacionamentos extraconjugais. Então ocorre o adultério. Então ocorre a traição. E a traição invariavelmente vai levar ao divórcio. E muitas pessoas estão se divorciando por muitas causas banais, brigas, intrigas, porque o marido bebe, porque não sabe lidar com os filhos, por causa de finanças, coisas triviais, banais, tem sido o motivo do divórcio. Mas o Senhor não permite o divórcio em hipótese alguma. E a Bíblia diz que se alguém divorciar da sua mulher, casar com outra, comete adultério com ela. E o que casa com ela, comete adultério com ele. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Há também aqueles outros casos que estão vivendo em comunhão instável, amaziados, passivos, amigados, pessoas que estão morando juntos sem o relacionamento, sem o compromisso do matrimônio, sem estar legalmente, sem estar com o seu estado civil legalizado diante do Estado. Pessoas amaziadas, amigadas, morando juntas, estão em pecado grave, estão em fornicação. As pessoas que estão amaziadas, o sexo é permitido apenas no contexto do matrimônio. Tem aquelas ainda que abandonaram seus cônjuges, não casaram, mas estão namorando com outras pessoas, estão convivendo com outras pessoas. Você está cometendo um crime contra o seu cônjuge. Mas se você está vivendo um quadro que você pode deixar essa namorada, que você pode deixar esse relacionamento, volte para sua esposa, volte para sua legítima mulher. Meu irmão, o casamento não é um compromisso infantil, não. Você assumiu uma responsabilidade diante dos céus. A Bíblia diz que Deus é testemunha, Deus ratificou, Deus confirmou o teu casamento, e o que Ele uniu, e Ele que uniu você com a sua primeira esposa, ou com o seu primeiro marido, ninguém pode separar, ninguém tem autoridade, competência e autonomia para separar. Mas se você está solteiro, se a sua ex-mulher quer voltar com você, se o seu ex-marido quer voltar com você, você tem que deixar esse relacionamento. Ele é pecaminoso, ele é adúltero. Deus não conta. Por que comete adultério? Porque o que conta é o seu primeiro casamento. Você tem que deixar. Está havendo uma epidemia dentro da igreja, está havendo uma epidemia de divórcios, uma epidemia de adultérios, uma epidemia de segundos casamentos. Isso não é permitido pela Escritura. Você se fez uma só carne com o seu primeiro esposo, com a sua primeira esposa. O que sai disso é adultério. E há casos que podem se resolver. Pastor, mas eu vivi em crise. A minha mulher mudou o corpo, não está tão mais bonito. O meu marido é ranzinza, ele tem problema com álcool. Meu irmão, é para isso que existe a graça, o poder de Deus, a fé. É para isso que existe a onipotência de Deus. Tem coisas que requerem esforço, requer a sua vontade. Você tem que tentar, tem que insistir. Deus pode resgatar os valores, o amor, o desejo íntimo, o respeito, a lealdade que você já não tem mais por ela, que ela não tem mais por você. Você, quando não tem uma crise na igreja, quando está com um ente querido sofrendo de uma doença grave,
Você não tem que orar, jejuar, interceder, rogar a Deus por dias, meses, até anos, de tão sofrível que aquela causa. E depois de muito tempo, finalmente Deus responde. A mesma coisa é com alguns casos de infidelidade, de divórcio, de adultério. Requer esforço, requer busca, requer perdão, requer restauração. Busque o seu cônjuge, reconcilie-se com ele, volte com ele, vai atrás da sua primeira esposa, se há tempo. Se eles não estão com contratos firmados, volte e se reconcilie com a sua mulher, se reconcilie com o seu marido, volte a ser uma só carne com ela, ou melhor, você já é uma só carne com ela, mas volte e reate os compromissos conjugais. Agora, se você sair disso, eu quero dizer que você está em pecado. Se você insistir com o segundo relacionamento, a sua esposa querendo que você volte. Se você insistir no segundo relacionamento, seu esposo querendo que você volte. Se você insistir num segundo relacionamento, tendo a possibilidade de restaurar o primeiro, você está em pecado. Você está debaixo da ira divina. Você vai ser julgado. Isso é grave. Isso é grave. A Bíblia condena. Porque ninguém tem autoridade. Ninguém tem autonomia para desfazer o casamento, para dissolver aquilo que Deus uniu. Nem o Estado, nem a cultura, nem um pastor, nem um padre, nem um apóstolo, nem ninguém. Só a morte pode separar. Só a morte pode dissolver o matrimônio. E você precisa atentar-se para isso. Há casais fazendo isso. Há pessoas fazendo isso. E o que está acontecendo? Você vai só colher dor e sofrimento. Eu estou dizendo de estatísticas seculares. Não estou dizendo de pastores. Estou dizendo de estatísticas, de profissionais que estão vendo que esses segundos casamentos terminam em tragédias. Que a família é dividida. Que os filhos sofrem. E isso é um péssimo testemunho para eles, para a formação deles. Conserte enquanto há tempo. Se você tem essa possibilidade, talvez você não tenha, fique só então. Seu cônjuge não quer estar do seu lado, fique só, não comprometa a sua fé. Seu cônjuge é ímpio, mundano, já arrumou outra pessoa, foi após outros deuses, fique só, conserve-se, preserve-se para o Senhor. Não há, agora há possibilidade de reconciliação? Reconcilie, perdoe, reate, restaure esse casamento. Está vivendo uma vida de amasiado? Convertam-se, se arrependam e assumam o compromisso diante da lei de Deus e casem-se. Então assim vocês estarão legalmente casados e se tornando uma só carne. Vocês são solteiros? Parem com essa prática. Isso é pecado, isso é grave. Deus abomina, tem nojo, tem asco, está sobre a ira dele, sobre o juízo, e ele é vingador disso. O texto que Paulo usa, vingador, ele vai se vingar desses atos abomináveis. Você não tem autoridade de tocar no corpo dessa menina, ela não é sua. Você não tem autoridade de tocar no corpo desse jovem, ele não é seu. Restaure a sua vida. E você que está passando crise, que está casado, que não se divorciou, que é marido de uma mulher só, que é esposa de um marido só, mas está pensando em separar, está sofrendo uma crise, já perdeu a atração íntima, o desejo sexual, já não tem diálogo, já não tem respeito, lealdade, já estão moralmente separados, vivendo num contrato, e você está pensando seriamente em se divorciar. Não faça isso. Busque a ajuda de Deus, a graça de Deus suficiente para restaurar o teu casamento. Creia em Deus, creia no poder de Deus, creia nas promessas de Deus. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore e busque a restauração desse casamento. As crises vêm para a nossa fé ser provada, para o poder de Deus se manifestar, para Deus ser glorificado na nossa fraqueza. Não são para nós recuarmos, para nós desistirmos. Não é a vontade de Deus. Meu irmão, busque orientação, aconselhamento, busque a ajuda de Deus para esse engrenagem que está funcionando seca, ferro com ferro. Peça para o bálsamo, para o Espírito Santo derramar o seu bálsamo e haver graça novamente, e ser restaurado o respeito pela sua esposa, ser restaurada a amizade, o companheirismo, o amor, a paixão, o desejo íntimo,
Deus pode fazer isso, Deus tem poder, mas segura firme, para honrar o teu Deus, para salvar tua família, para proteger teus filhos. Não se divorcie, não faça tal coisa, não adultere, não siga após outro relacionamento. Por favor, guarde a sua família e peça a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que esse casamento seja restaurado. O divórcio, o adultério, o segundo casamento, não é o plano B. Deus não tem plano B. Não é uma segunda opção. Fique com a vontade de Deus, meu irmão. Se nós formos nos divorciar e entrar em crises, divorciar ou procurar outra pessoa, todas as vezes que tivermos uma crise, nós estamos perdidos. Nós vamos fazer isso o dia todo. Nós temos que lutar, meu irmão. Muitas delas são provas que Deus coloca diante de nós, para que nós usemos o seu poder, para que confiemos nas suas promessas. É muito fácil a mulher espirrar e você querer divorciar. É muito fácil ela engordar uns quilinhos e você demonstrar tão pouco amor para não querê-la mais. Não. Você jurou amor, lealdade. Deus te fez uma só carne com ela. Agora vai até a morte com essa mulher, honrando a Deus e respeitando ela. Vai até a morte com esse homem, honrando a Deus e respeitando ele. Vamos preservar as famílias em pleno século 21. Vamos guardar nossa casa desse mal, desse câncer, desse inferno que está assolando a sociedade, que está assolando a igreja. Não vamos permitir que ele adentre as nossas portas. Talvez você está vivendo isso. Talvez a sua mulher não te satisfaz mais sexualmente. Talvez o seu marido é um grosso estúpido. Talvez você é vítima de violência física. Talvez você é vítima de violência sexual. Talvez você está sendo tentada e está transferindo o amor que era para o seu marido para outra pessoa. Talvez você está depositando a paixão, o sentimento, ao invés de ser a sua esposa, para outra pessoa. Cuidado com isso. Vigie. Guarde. Satanás é astuto. Ele não derruba ninguém da noite para o dia. Ele é sagaz. Ele é maligno. Ele articula e elabora um plano que dura meses, anos, para o tiro ser fatal, para a queda ser fatal. E ele pode estar brincando com o teu coração. Você pode estar vivendo um jogo de sedução que é maligno, é mortífero. Não vai trazer saúde, não vai trazer nada. Porque o pecado pode ser muito bom em alguns minutos, quando você está ali na volúpia do pecado, quando você está envolvido no prazer, na paixão, na febre, você vai ter um momento de prazer. Mas isso é mentira, é uma armadilha, é engano. Isso vai te destruir. Isso é um torpedo mortífero de Satanás desferido contra você, para aniquilar a sua vida. Você acha mesmo que é a vontade de Deus, você num relacionamento extraconjugal, você tendo cenas de prazer, você investir num relacionamento extra, achando que vai ser a completude? Você está cego, como um boi para o matadouro. Você vai ser decapitado, estrangulado, morto. Isso é mentira. Ou morta. Isso é mentira. Satanás prepara um prato, um manjar. É muito bela a aparência dele, mas o conteúdo é veneno. É veneno, é mortífero. Você tem que resistir. Então lute. Se o seu cônjuge te traiu, perdoe-o. Perdoe-o. Se você traiu o seu cônjuge, peça perdão. Humilhe-se. Resgate esse casamento. Vamos fazer uma igreja santa, correta. Então o meu apelo são essas 3 coisas. Jovens, cuidado. Eu fico tranquilo, porque alguns olham para mim e vão sair daqui com a consciência tranquila. Porque tem pessoas que são frias quanto ao pecado. Tem pessoas que são tão frias que elas têm a capacidade de sair daqui, tomar um sorvete e ainda esta noite cometerem o ato. Mas eu tenho uma notícia para você, jovem que fornica com a sua noiva, namorada, sei lá o quê. Gálatas capítulo 6. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Fica tranquilo, está tudo nos armazéns do céu, está tudo registrado. Você está semeando, cedo ou tarde você vai colher. Se você não se arrepender logo, você vai colher. Você vai colher. E a Bíblia diz que Deus é vingador.
Amaziados, amigados, união estável, seja o que for, que não tem o compromisso do matrimônio, que é legalizado pelo Estado, quem faz o casamento não é padre, é pastor, quem casa na igreja, não está casado. Casamento legal no Brasil é no civil. O religioso é só cultura, tradição, ele não quer dizer nada. Casado o cara tem que estar no civil, é lá. O juiz de paz do Éden foi Deus, ele foi o juiz de paz, é ele que casa. O casamento aqui, você se torna uma só carne, não é quando vem na igreja não, é quando casa no civil. Você tem duas opções, ou você separa, ou você casa. Ou você separa, ou você casa. Tem pessoas que estão frequentando aqui, pastor, estou morando com ela faz 3 anos, nós temos tudo de casado, nós só não somos casados. Pecado, fornicação, conserte a tua vida. Terceiro, está vivendo uma vida extraconjugal, e o seu cônjuge está pedindo para voltar, volte. Tem jeito de retornar ao primeiro casamento? Retorne. Tem jeito de restaurar? Restaure. Pastor, eu vou decidir fornicar, ficar amaziado e vou casar de novo e vou adulterar. Ótimo, goze da tua vida, goze à vontade, desfrute, vá para Paris, vá para Nova York, compre carros, faça sexo em abundância. Na eternidade você não entra, você não passa nem perto dos portões do céu, você vai terminar o seu gozo no inferno, no lago ardente de fogo. Está achando que Deus é brincadeira para você brincar com Ele? Está achando que Deus é trouxa? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. A Bíblia diz, esse então terroriza, a espinha gela. Não tem nada encoberto a Deus que não vai ser, que não há de ser revelado. Nada está oculto a Deus, todas as coisas serão reveladas. Arrepende-se e volte. Pastor, não tem jeito? Fique só. Fique só. Casamento, segundo casamento, em caso de viuvez. Morta a mulher, está desfeita a lei, você pode casar com outro. Morto o marido, está desfeita a lei, você pode casar com outra. Essas 3 coisas, igreja, são punidas com o juízo de Deus, com o inferno. Vamos nos arrepender. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa e deixe essas práticas. Conserte a sua vida. Estou falando muito sério essa noite. Não podemos permitir que esse câncer se alastre e se avance dentro da igreja e entre a cristandade. Isso não é a vontade de Deus. Por favor, eu estou falando isso com temor e tremor diante de Deus e diante de você. Não é porque eu não quero o seu bem, nem a sua felicidade. É exatamente o oposto. Porque eu quero o seu bem, a sua felicidade. E você não vai encontrar a felicidade no pecado, ou contrariando os mandamentos de Deus. Você precisa para encontrar a felicidade, completude. Porque a Bíblia diz em Provérbios 5, goza com a mulher da sua mocidade, desfruta dela como mananciais de águas vivas. O casamento foi feito para ser deleitoso, para ser prazeroso, para ser um dom de Deus, para o marido satisfazer a sua mulher, para a mulher satisfazer o seu marido. Não foi feito para ser um terror, um pesadelo, um inferno, para ter sequelas e marcas nocivas, destrutivas. Não foi. Só que se você sair dos padrões sacrossantos que estão na palavra, você vai ter consequências, você vai viver pesadelos e vai viver um inferno. Não é a vontade de Deus esse martírio, esse horror. Não é a vontade de Deus sua maior inimiga ser a sua esposa, o seu maior inimigo ser seu marido. Não é a vontade de Deus você chegar do trabalho e não querer ir para casa. Não é a vontade de Deus isso. Agora, se você quer desfrutar de um casamento feliz, de um relacionamento feliz, meu irmão, cumpra as prescrições das Escrituras, cumpra a palavra de Deus e desfrute de um casamento feliz, saudável, santo, próspero, virtuoso. Crie seus filhos, ame seu cônjuge, louve a Deus e honre a Deus através do cônjuge, conforme-se à imagem de Cristo através da sua parceira, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos.